A Heloísa Croco é um dos principais nomes da junção de design e artesanato no país, não só pela longevidade do seu trabalho na área, foi uma das primeiras designers a incursionar no artesanato, em 1993, mas especialmente pela consistência e coerência de sua trajetória. Heloísa se formou em desenho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, em 1970. Na década seguinte, atuou predominantemente em artes plásticas, tanto como artista como docente, de 72 a 79. Lecionou Educação Artística na Secretaria de Educação e Cultura do Rio Grande do Sul. E Heloísa segue trabalhando tanto com comunidades artesanais como com o desenvolvimento do seu próprio trabalho independente. E agora eu passo a palavra para a nossa palestrante, Heloísa. Você. Então, boa noite. Eu queria agradecer o convite e eu vou tentar, primeiramente, mostrar para vocês o meu processo criativo, a minha pesquisa, que já tem mais de 30 anos, tem uma publicação e dois desdobramentos na questão do artesanato. Toda essa pesquisa começou quando eu hoje tenho 64 anos, quando eu tinha 30 anos. E eu era uma artista advinda da arte têxtil, da arte da fibra, e eu comecei a questionar o meu fazer, eu em relação ao meu fazer, para quem que eu fazia, para quem comprava, por que eu fazia. E essas questões referentes ao meu fazer e eu, nessa nossa caminhada aqui, eu acho que me trouxe me fez esse encontro com a natureza. Zanini Caldas, não sei se vocês conhecem, é um baiano, um bruxo, um arquiteto espetacular. Me disse: Heloísa, a crise se cura na floresta. Então, fomos nós para dentro da floresta amazônica durante 2 semanas. Ele catava restos Então, deixa eu passar para vocês entenderem. Então, quando nós chegamos na floresta, quando nós chegamos lá, a primeira coisa que eu vi, que eu fiquei aterrorizada, foi que quando o caboclo corta a árvore, e essa árvore, vocês podem imaginar o tamanho dela, ela derruba muitas outras árvores. Aquilo me deixou num embate, me deixou comovida por entender, isso foi em 1984, o que o homem é capaz de fazer com a floresta. Pode passar. Depois que ele corta, ele queima, porque ele quer fazer campo. Então o Zanini, ele catava essas katanas, não tem aquela coisinha assim de mostrar, né? Aqui ele catava várias restos, porque tudo que vocês estão vendo fica lá. Eles só pegam o filé, que são as toras, para fazer as lâminas nas serrarias, e o resto eles deixam lá. Então, tanto o Krasberg que pegava, como o Zanini para fazer móveis. O Zanini me diz: pega alguma coisa, de repente tu vai Ele começou a me instigar e me ensinar muito a questão da apreensão do olhar. Então eu peguei, pode passar, eu me dediquei mais às sementes e às cipós. Então, enquanto ele trouxe um caminhão de restos de madeira, daquelas katanas e tal, eu me recolhi essa série de cascas de árvores e uma série de outras coisas. Passa. Quando levou 2 meses para voltar, para chegar no Rio Grande do Sul, porque a floresta que nós entramos era no quilômetro 0 da Transamazônica, que chegou todo esse monte de sementes, um monte de cipós. Eu espalhei aquilo tudo para ver por onde eu começava e entendi que não era nada daquilo que me interessava. E o que me interessava era exatamente os anéis de crescimento da árvore. A árvore, como todos vocês sabem, como todos nós estudamos, ela cresce no verão. Ela cresce, né, fica esse branco, e no inverno ela fica parada, resinosa, e fica então essa estrutura. E o que me interessou foi selecionar esse quadrado, passa,
esse quadrado e, através desse quadrado, estudar as possibilidades e as milhares de possibilidades de combinação de veios que a própria natureza nos oferece. Então, essa foi a seleção. Então, aí dá para ver muito bem o inverno e o verão, inverno e verão. Vai passando porque vai demorar, pode ir passando assim. Aí, a partir dessa seleção, eu, como uma escritora, montei um projeto e comecei a brincar com essas combinações que a natureza nos oferece. Então, eu esgotei durante 2 anos as possibilidades de combinações dos veios. Olhem a beleza dessas combinações, quer dizer, ora elas remetem para um lado, ora elas remetem para outro, e elas são todas diferentes uma das outras, como nós, como as nossas vidas mesmo, né? A linha das nossas vidas. Então, tu vai passando, porque como vai demorando, tá? Depois de fazer toda essa seleção, eu resolvi expor essa seleção em 12 metros, assim, numa canaleta, numa comunidade, de todas essas matrizes. Vocês podem ver que aí eu dei o jato de areia naquele carimbo e ele se tornou uma possibilidade de carimbo. E aqui, cada uma dessas são os veios que a madeira nos oferece. Então, são todas madeiras da família dos pinos, e então são madeiras que vinham da Argentina, madeiras daqui, madeiras de todos lados. O que me interessou nisso era fazer o que estava dentro da árvore, o topos, a entranha da árvore, como permanência através das suas histórias. Aqui a exposição que eu fiz numa galeria, com a canaleta que eu comentei, com as possibilidades de combinação, e aqui as grandes matrizes com possibilidades, e esse acervo todo eu tenho lá no meu ateliê, porque ele me subsidia o resto do meu trabalho que atualmente eu faço. Então, em seguida eu viajei para a Europa, visitando vários ateliês, estúdios que tinham lá, e encontrei um que foi especialmente importante, que era da Laura Ashley, uma inglesa, que a pesquisa dela era a flor. Ela já morreu, mas se vocês entrarem no Google, vocês vão conhecer toda a história dela. Toda a pesquisa dela é em cima da questão floral, e ela traz para louça, para papelaria, para papéis de carta, vai passando, né? E eu, então, entendi que eu tinha a matriz, tinha esse selo, como se diz, e então eu poderia utilizar esses desenhos da natureza em muitas superfícies possíveis. E foi esse o meu trabalho, e aí eu comecei a codificar cada padrão. Na época não tinha computador, então eu fazia xerox, então ampliava, reduzia, sempre fazendo permanecer a tonalidade da natureza, a cor, para passar o conceito mais forte. Comecei a passar por uma série de produtos, que é a papelaria, ou a cerâmica, ou o tecido, e então ele se desdobrou em muitos produtos, e sempre contando, com tag, contando da onde vinha essa estampa, e que material é feito, onde é feito, quem fez, então sempre engrossando o caldo do produto. Tá passando? Não, é uma loucura isso, gente, tem que dizer. Então aqui outra possibilidade de estampa, e hoje nós estamos com umas vertentes novas no trabalho, porque eu vou adiantar, assim, contando para vocês, daqui a pouco vai aparecer, na tecelagem, tanto na manta, que pode servir para cobrir o sofá, todas remetendo aquele desenho que vocês viram inicialmente, aqui o tapete do chão. Então, o que eu me interesso mostrar isso? Por que é importante ver isso? Porque a partir de uma ideia matricial, a gente esgota as possibilidades de estudos daquilo e traduz, ora, num produto tradicional, que pode ser um tridimensional, que pode ser um sabonete, como em muitas possibilidades. Essa é a última série, eu tenho um filho surfista, então ele fez uma série de pranchas, utilizando os desenhos que vocês viram, sempre o quadradinho, sempre aqueles desenhos matriciais, e fazendo uma relação com a questão corporal agora do índio. Aqui é
é uma linha que eu lancei esse ano na moda, e o que me interessa é mostrar que nós podemos nos tatuar com isso, porque tem uma questão muito indígena, vamos dizer, esse dia está me perguntando, mas tu está copiando do índio? Eu disse, não, eu acho que eu e o índio bebemos da mesma fonte, porque realmente a natureza nos trouxe e nos desvendou essas maravilhas, esses grafismos que vocês dizem que tem uma relação de pesquisa forte, né? Então, tem então, a questão da prancha, que é o Tomás, meu filho mais velho, que está fazendo, essa que nós estamos trabalhando agora, lançamos em Porto Alegre em outubro, agora a gente está indo em dezembro lançar em Punta. Então é toda uma linha, é junto com uma confecção mineira que se chama Auá, e o meu outro guri, que é aqui onde eu vivo, né, é o meu ateliê, eu vivo assim de uma forma franciscana, eu gosto, o Zanini, aquele meu amigo que entrou comigo na floresta, me ensinou que a posse nos tira a liberdade, então quanto menos eu tiver melhor, então eu tenho tudo muito pouco, tenho muito pouco sapato, muito pouco vestido e muito pouco, tudo que eu tenho é muito pouco. E aqui eu tenho meus vizinhos, que eles vêm todos os dias comer na minha varanda, e eu comecei a perseguir essa forma de viver com mais autonomia e menos e nada, assim. Agora que o projeto de Ouro Preto, que foi o primeiro projeto que eu fiz a partir dessa pesquisa. Então, o que eu quero mostrar com vocês, por que é importante. Onde está Ouro Preto, onde eu vivo, e Ouro Preto, que é um patrimônio mundial da humanidade, e que tem um turismo imenso, e tem essa feira permanente de pedra-sabão, porque é o material dele. Eu perguntei onde é que o artesão pesquisa o motivo, passa o anterior, onde é que ele pesquisa o motivo que ele tira para fazer o seu trabalho. Ele me disse, eu tiro do jornal que eu embrulho o meu trabalho. Então, isso tudo foi para nós importantíssimo, ouvir o artesão e entender as dificuldades dele traduzir a sua criação para o seu produto, para a gente começar a trabalhar. Outras coisas que a gente achou muito importante de saber, que os produtos são enormes. Olha aqui, ó, vocês viram essa escultura? Ela é uma escultura grande, o turista chega, quer levar, mas não tem nenhum gradil, não tem uma embalagem, não tem nenhuma política de envio. Já isso foi também, esse trabalho foi em 1989, final dos anos 80, então quer dizer que já tem muito avanço, e como ele foi o primeiro, ele nos ensinou muito. E pode passar. Então, outra coisa que nos chamou muita atenção, e vocês olhem isso que eu estou apresentando, pensando no artesanato local, que muitas vezes na feira o produto chega debicado, tá vendo? E passa anterior. Então, isso é uma coisa que quem faz tem que cuidar muito. Então, ele está apresentando o resultado do trabalho dele. E se o trabalho dele vai levar a cultura do lugar, ele não pode chegar debicado. Outra coisa, nós levantamos as técnicas de superfície da pedra-sabão. Esse apiquado é uma tradição que vem desde o século XVIII. Horas com tom marrom, horas com tom preto. Então isso tudo nos interessou. Outra coisa que está acontecendo muito no Brasil todo é a síndrome do que eu chamo da venda da tinta Corfix. Então chega lá na cidade um grupo de pessoas com um kit para vender, com a intenção de vender tinta, então não tem critério nenhum, está em cima, esse desenho está em cima da pedra-sabão como está em cima de um pano de prato. Então, ele desvaloriza o trabalho, porque esse trabalho ele tem um valor enorme, ele é feito com pedra-sabão, num torno, muitas vezes um torno movido à força d'água. Então, ele não merece essa pintura. Então, esse trabalho que vocês estão vendo aqui, ele é uma escultura na superfície da pedra-sabão. Então, esse valor, ele é pertinente a esse trabalho. Passa. Então, toda essa análise a gente fez e depois a gente saiu a andar com os artesãos. Vamos andar pela cidade e ver o que encanta o turismo.
que encanta o turista? Então, as fontes, os detalhes no barroco, os espirais, tudo isso vai seduzindo de uma forma o turista que quando ele chega na feira, ele quer levar um pedaço de Ouro Preto com ele. E quando ele vai agarrar o produto, não tem nada que remeta a esses rendilhados, a essa concha, a essas verdadeiras maravilhas que a arquitetura oferece. Ela nem está na biblioteca, ela está ali, onde todo mundo passa, mas como passa todo dia, não enxerga mais. Então, a estética diz exatamente isso. Então nós começamos lá, passamos 3 semanas trabalhando com os artesãos da Pedra Sabão e mostrando e querendo saber e vendo se era possível e trocando. Eu te ensino a fazer renda, tu me ensina a namorar, como eu digo assim, a gente mostrando e eles nos mostrando as possibilidades. Bom, a partir disso vai passando, né? Nós, outra coisa que a gente viu, e aí tem outros espirais, esse aqui já é um peso de papel que o próprio artesão se apropriou dessa imagem, está no pé do Museu dos Inconfidentes. E então esse era um artesão da Pedra Sabão. Em seguida vocês vão ver um artesão que trabalhava com fundição, o outro que trabalhava com camiseta, quer dizer, o ícone é de todos. E aí ele contextualizou, botando ali o museu, o museu, que é dos Inconfidentes, quer dizer, essa camiseta já podia estar na lojinha do museu, como podia estar na feira ou numa outra loja qualquer. Então, ali nós já vemos um aparador de livros, com aquele outro detalhe da Casa dos Contos, ali embaixo. Então, se trabalhou essa questão toda de reflexão de por onde e o que e como e da onde a gente pode tirar os motivos. Aqui é importantíssimo que os livros, todas as publicações feitas no lugar, e eu acredito que em Garopaba tenha muito, porque Ouro Preto tem uma infinidade, nunca acabam na mão do artesão. Eles acabam na mão do patrocinador, no Banco do Brasil, nunca ele é devolvido. Então, quando o artesão se vê a sua cidade no livro, ele tem outra apreensão da referência. Outra coisa, esse rapaz aqui, ele trabalha com um torno movido à força d'água, aquele ali embaixo. É outra coisa que deve ser falada para o turista que leva um produto feito no torno. Porque muitas vezes ele acha caro e ele não tem noção desse valor que está por trás desse produto. Passa. Nessa época, aí acabou o Festival de Inverno, acabou a oficina, e nós então vendíamos, deixamos o projeto ficou para o FOP, em parceria com a Tokstok, porque a universidade tinha pouco recurso. Criamos uma marca, cada concha é diferente da outra, porque a mão do artesão, cada uma é diferente da outra, e todas juntas porque trabalham em comunidade. Ali está a referência da concha, uma concha feita pelos próprios, nós pedimos para os próprios artesãos traduzirem esse desenho. E a Tokstok não só apoiou o projeto, como levou a exposição do resultado para todas as Tokstoks e contou para o Brasil, porque naquela época, no final dos anos 80, quando chegava um convite de artesanato, os jornalistas nem abriam. A gente gosta de mostrar isso em função de tantas posadas que tem aqui na região e que poderia muito bem estar escoando a produção dos artesãos locais. Aqui a coleção, por que a gente fez a coleção com esses bordados, a tradição do lugar. Então, ficou por último, porque eu gostaria mesmo que vocês entenderem como a gente deve se pensar. E aí a gente depende muito de todos vocês, porque vocês é que trazem todas as referências, ora nas questões arqueológicas, ora na fauna e na flora, ora na forma de vida. Hoje mesmo a gente visitou um alambique
Tá, pode passar. E acabou, né? E a gente viu como a pessoa que nos levou nos contou histórias maravilhosas de Garopaba. Ele era menino, ele tinha uma casa ali no vilarejo, na cidade, no centro histórico. E isso tudo nos interessou de uma forma muito legal, assim, e também a questão da visita no Engenho, que nós ficamos fascinados. Então, essa foi minha apresentação, e depois a gente pode discutir um pouco sobre ela. E a gente aqui está tentando contribuir um pouquinho com esse evento, trazendo também um olhar, né, para um outro lado, né, que nem sempre é enfatizado, né, quando a gente fala de desenvolvimento, quando fala de turismo, como uma das... que são as pessoas, as comunidades, essas características próprias, né? A gente vai para um território, a gente olha o mar, olha o sol, mas nem sempre a gente percebe, por exemplo, que tem ali um grupo de pescadores ali naquela foto da direita, né, que tem uma série de coisas interessantíssimas por trás daqueles atos, né, de cercar o peixe, de confeccionar, né, a rede, né, de olhar, de vigiar, né, de partilhar depois. Então são coisas muito, muito ricas e muitas vezes a gente não reconhece e não valoriza isso. Ao mesmo tempo, uma foto aqui de um parceiro nosso, de Paulo Lopes, um produtor ecológico que é reconhecido até no exterior, que fornece e anima uma feira na capital, das mais, Feira da Lagoa, né, recebendo turistas de fora, né, e muitas vezes ele falava numa dessas visitas, né, contando como é que ele produz, como é que ele cultiva, né, assim como os artesãos que você mostrou, né, Luísa, com todo carinho, com todo respeito, com todo o amor, né, muitas vezes as pessoas do local não sabem. O próprio prefeito, nesse dia, nunca tinha ido lá, 18 anos, nunca um prefeito tinha ido no sítio Dom Natural. Isso é comum, isso não é privilégio de Paulo Lopes. E quero dizer que isso que a gente vai falar aqui não é resultado só minha, é resultado de uma grande equipe, né? Eu tenho colegas aqui, tem a Otília de Imbituba, que trabalha na EPAG comigo, né? Tenho vários parceiros aqui locais, nós vamos falar um pouco com eles aqui nas imagens que nós trouxemos, né? Já foram falados aqui pela Simone, né, pela a dona Sinésia, a Glória, né, o Amauri, né, então a gente vai comentar um pouquinho. Podemos tocar, por favor, Marquinhos? Obrigado. Muito antes de entrar aqui no nosso território, eu só queria lembrar, né, que essas ideias não são novas, não são um privilégio nosso, né, e há muito tempo, né, o velho mundo, a Europa, tem procurado valorizar os seus espaços, as suas identidades, né, sua paisagem, sua cultura, há muito tempo, na direção um pouco contrária dessa massificação, dessa padronização, né, que esse mundo moderno, né, a globalização tem nos levado. Então, essa é uma imagem da França, não sei se algum de vocês já foi aí, né, mas é uma imagem que eles procuram bastante cultivar. Aí tem várias coisas, tem arquitetura, tem verde, tem o silêncio, é uma outra característica muito interessante que eles valorizam bastante. E esses países, eles têm procurado marcar os seus produtos e serviços de diversas formas, né? Eles usam ferramentas como as indicações geográficas, não sei se vocês já ouviram falar de indicações geográficas, denominação de origem controlada. São maneiras de dizer, por exemplo, que o queijo parmesão, que a gente conhece aqui, eu quando era criança comia todo dia, é um queijo ralado. O queijo parmesão vem de Parma, o presunto de Parma vem de Parma, a champanhe é da Champanhe, e tem uma razão, eles colocam ali, né, fazem pesquisas, eles fazem festas, fazem leis, e mostram assim, é de Parma, porque lá tem uma característica específica, porque tem um grupo de pessoas que trabalha, né, e que manipula aquelas coisas e cria em cima daquele saber fazer uma identidade própria, né? Pode tocar. E cria algumas coisas, eles têm começado a cada vez mais fortalecer o que nós estamos chamando de identidade territorial, o valor territorial, que não é uma coisa de um produto. Eu me lembro que eu acho que até o Marquinhos falou isso aqui, não, quando a gente pensa aqui, a gente não pensa só na posada, né, Marquinhos? Não pensa só no restaurante, a gente pensa em Garopaba, a gente pensa num território. É isso que eles têm feito há muito tempo.
Então a gente tem começado, além de um produto, começa geralmente com um produto-chefe, um produto mais, vamos dizer, mais forte, mas eles extrapolam esse valor para toda uma cesta de bens e serviços, como se tem chamado, né? E aí entra o vinho, o azeite, a fruta, o pão, né? Em síntese, uma série a gastronomia, né, típica. Quando aquele produto e serviço é amarrado com aquele território, já gera um interesse, já gera uma qualidade que já está consolidada. Então isso é uma coisa importante. Pode tocar, Marquinhos. Isso tem sido feito não só na América, lá nos países do norte, mas na América Latina, né? A Heloísa estava comentando comigo antes que você conhece algumas na Colômbia, na Bolívia, no Equador, né? Na Centro-América, no México, no Chile, até no Brasil. Então, hoje em dia, por exemplo, o Peru tem fortalecido muito essa identidade na questão da gastronomia, né? A Colômbia tem sido um pouco na questão do artesanato, né? O Chile tem uma diversidade e assim por diante, né? Mas sempre com a ideia de nós somos únicos, nós somos diferentes, né? Nós temos um valor muito importante. Algumas imagens, eu não vou perder tempo aqui para a gente não se alongar muito, são diversas imagens da América Latina, então mostra comida, mostra música, mostra vestimentas, mostra uma arquitetura, né? Pode tocar. E aqui também nós temos feito isso, aqui no Brasil, né? Um exemplo, talvez um dos exemplos mais citados, é a Serra Gaúcha, né? Os caminhos de pedra, por exemplo, né? Que misturam, além de um produto-chefe, o vinho, os vinhedos, né? Tem toda uma... Pode tocar, Marquinhos, por favor. Tem toda uma cultura, né? Uma colonização, uma etnia com saber fazer, com uma arquitetura, né? Com folclore, né? Com a gastronomia. Tudo isso faz um conjunto... Volta, por favor. Faz um conjunto de coisas que fortalece esse território. E a partir do momento que esse território fica fortalecido, né, com essa imagem, né, aí é importante a gente preservar isso aí. Eu me lembro de um colega lá que falou que depois que começou a ficar famoso o Vale dos Vinhedos, todo mundo queria morar, queria ter uma casa lá. Claro, aí a pressão imobiliária, isso é muito característico aqui de Garopaba, de Mituba, região, a pressão imobiliária foi muito forte, porque era muito mais negócio você vender o seu vinhedo, né, e fazer um loteamento. Economicamente é muito mais negócio. Mas aí, um acordo de atores, né, de entidades, de prefeitura, chegou assim, calma, nós não podemos simplesmente matar a galinha dos ovos de ouro. Né? Nós vamos chegar a algumas atitudes, tomar algumas iniciativas, né, que a gente vai preservar essa identidade, senão não vai durar 5, 10 anos, vai tudo, né, vai se acabar, aquele diferencial vai se acabar. Isso é muito importante, isso eu acho que é um desafio que nós temos que fazer aqui. Pode tocar, Marquinhos. E nós, será que nós podemos seguir esse caminho? Tá, essa foto aí, não sei se vocês reconhecem essa foto aí. Onde que é isso? Quem é daqui, Marquinhos, certamente conhece. É o Morro do Índio, na Ferrugem, né, um pescador. O seu Alcino apontando para o outro lado do costão, né? Então, podemos fazer isso? Temos condição de fazer isso? Estamos tentando fazer isso? Pode tocar, Marquinhos, por favor. A gente acredita que sim. Aí tem uma série de entidades, já estamos trabalhando já há mais de 5 anos. Tá? Eu coloquei algumas aí, né? Não deu muito tempo para botar todos os logotipos, mas tem algumas entidades, né, o governo do estado, uma rede internacional, né, que vai da França, do CIRAD até o REMIS na América Latina, o Ministério, né, Federal, né, entidades ambientais aqui locais, a EPAGRE, né, 2 universidades, as 3 prefeituras, o GAIA, o IFSC, a SIG, a SINGA, a 21 e várias outras que eu me esqueci aqui, infelizmente. Tá? E estamos tentando em 2 territórios, ou 2 espaços aqui da nossa zona costeira, ter essa iniciativa. Um é lá no litoral centro-norte, a gente chama do Centro do Furacão, aquela imagem lá de cima de Balneário, onde a gente vê um modelo de desenvolvimento bastante consolidado e ainda, né, ali na Barra, por exemplo, do outro lado da passarela, ainda tem, né, um resquício de identidade cultural, um resquício de artesãos, um resquício de comunidades tradicionais.
E ali embaixo é um dos nossos paisagens aqui, que é bastante diferente ainda, numa forma, vamos dizer assim, de e agora? Para onde vamos, né? Como é que nós vamos administrar? Vamos ficar de braços cruzados e vamos deixar, por exemplo, a gente seguir o padrão normal, né? Que as pesquisas dizem que se não fizermos nada vai ser daquela maneira, modelo Copacabana, né? Ou vamos fazer alguma coisa diferente? Pode tocar, Marquinhos. Então nós estamos pensando que nós podemos e devemos fazer alguma coisa diferente. Um primeiro passo para isso é levantar quais são as nossas identidades. Aquilo que a Luísa mostrava, né? O que tem? Tem o búfalo. Aqui não tem búfalo, tem búfalo também. Né? Tem baleia, tem passarinho no banhado. Aquele cardeal ali, por exemplo, foi lançado por um observador de pássaros que vem aqui de vez em quando. Essa é uma outra linha de turismo muito forte, né? Ele botou que viu o cardeal do banhado aqui fazendo não sei o que, e ele é um dos sites mais procurados, acessados para esses seguidores de observadores de pássaros. Foi um boom, foi uma coisa fantástica, deu sabe, olha, era a pessoa, como é que você viu, em que circunstância, como, ele estava fazendo o que ele estava se produzindo, né? Ali tem um dos artesanatos que eu tenho certeza que o trabalho, o projeto de Luísa vai né, lá na comunidade de Ibirapuera, que é semelhante ao da Dona Sinésia, né? Um trabalho muito bonito que a nossa colega Otília acompanha e ajuda, né? Os doces do macacu, a gente está vendo ali na nossa recepção, né? A renda de bilbo. Nós temos um patrimônio arqueológico fantástico, nós temos a pesca, nós temos a agricultura ainda, a origem que nós visitamos hoje aqui, né? O Piluca e o Luiz Fernando fazendo a farinhada, uma beleza fantástica. Então tudo isso faz parte da nossa identidade. Como trabalhar isso? Pode tocar, Marquinhos. Uma das maneiras é a gente começar a mapear isso, a mostrar isso, marcar esse território. Porque se nós não fizermos isso, quem é que vai fazer? Né? Então a gente fez um primeiro exercício com o professor também de design, o professor Mauro da UDESC, né? E marcamos e criamos aqui, com os atores, né, da forma participativa que a gente conseguiu, né, uma espécie de presente, né? Que é um folder, né, tipo assim, quem vai na casa de alguém, quem vai no aniversário, quem vai no Natal, né, oferece um presente, né, um mapa que a gente abre, né, tem o nosso território, né, e tem algumas dessas identidades de forma genérica, né. Então aqui, por exemplo, nós temos aqui, nós estamos trabalhando com 3 municípios, eu acho que é interessante também essa ideia de que o território não é só um município, pode ser menos até do que um município, mas pode ser também um pouco mais, quando essas coisas comuns, essas características comuns são realmente, né, parte de uma mesma identidade. Então tem uma série de coisas interessantíssimas aí. Nós temos as lagoas. Aqui é um território que alguns estrangeiros europeus que conhecem, eu vou passar essa carta aqui para a Luísa, que eu acho que ela não conhece ainda, tá? Depois vocês podem dar uma olhada, a maioria de vocês conhecem, né? Mas assim, os europeus falam que nós temos uma vantagem aqui em relação a vários territórios que já têm 30, 40 anos de trabalho desse tipo, e são destinos hoje os mais procurados do mundo. Nós temos uma diversidade que muitos desses outros territórios não têm. Nós temos montanhas, nós temos lagoas, nós temos mar, nós temos diversas etnias, nós temos a comunidade quilombola, nós temos a comunidade açoriana, nós temos pescadores, nós temos gaúchos, nós temos cariocas, nós temos paulistas, nós temos um mix de coisas que poucos territórios já com esse reconhecimento, esse trabalho têm no mundo, tá? Pode tocar. Nós temos também um trabalho de divulgar isso. Nós temos que divulgar essas riquezas, né? E no ano passado, por iniciativa do IFSC, da SIG, da SIM, diversas entidades, né, prefeituras, né, foi lançada essa campanha de mostrar no jornal local daqui, no principal jornal da região, né, que isso é importante, né? Então aí foi uma reportagem de abertura, né, mostrando inclusive o engenho que a gente visitou hoje, né, mostrando um carro de boi. Nossa, isso aí é uma coisa que ainda existe, é muito bom. A pesca, né? E a pesca, pessoal, não é só a quantidade de peixes que é puxada na rede e o preço. A pesca é muito mais. Um lance de tainha aqui em Garopaba, ou mesmo lá em outros municípios que também tem isso, é uma festa. É um evento fantástico, né? As pessoas olham, vão lá, ajudam, partilham, participam, comentam, degustam, né? É uma coisa muito maior do que aquela quantidade de peixe e o preço que o mercado está oferecendo por aquilo.
E se nós não cuidarmos disso, os peixes já estão indo embora por várias coisas, né? Podemos tocar. Né? Então, estamos também, são algumas das reportagens, né? Essa primeira reportagem foi nesse engenho que nós fomos, né? Aqui tem 3 gerações, por exemplo, né? O Roseca, o Beluca, o Luiz Fernando, né? Tem o Neném, que é o que está mexendo com a cauda lá do melado, né? Enfim, e ligando, uma coisa importante, ligando alguns empreendimentos daqui. Isso é uma coisa que é um desafio nosso, a esse produto. Quer dizer, bons restaurantes já estão oferecendo a cachaça, a farinha, o licor. Isso é importante. Se os nossos restaurantes não apostarem nisso, quais que vão apostar? Né? Então é claro que isso é um desafio, é uma coisa que tem que caminhar. Pode tocar, por favor, Marquinhos. Um outro exemplo é o artesanato da Dona Sinésia, que está sentada ali, conversando com a Glória ali, com a Fabiana ali no stand deles, né? Que moram na beira desse paraíso que chama-se Lagoa, ou é conhecido como Lagoa do Coração. A gente tenta mostrar também que mais do que você conhecer a Dona Sinésia, comprar um produto da Dona Sinésia, você vai passar uma tarde ou uma manhã maravilhosa, você vai usufruir daquele cenário, você vai ouvir as histórias dela. Ela é uma pescadora, uma artesã pescadora, mas com certeza vai ser uma aluna da Heloísa, vai ter um monte de coisa interessante, né? Isso é um programa, isso é uma coisa, um produto, que claro, está longe de estar trabalhado, está, vamos dizer, lapidado, mas é um potencial enorme. Pode tocar, Marquinhos. Mesma coisa com a pesca, né? Está aqui o Manuel, né? O Raquel, desculpa, está expondo os seus maravilhosos trabalhos, né? Relacionados, né, com a arte da pesca, os barcos, né, de pesca. Tem algumas amostras lá para quem quiser conhecer um pouco mais, é só visitar o stand dele. O senhor Anastácio é um outro receptivo que a gente tem trabalhado, é fantástico, com as canoas de um pau só, né? É uma lenda viva, uma história também maravilhosa, com várias gerações, né? Toca, Marquinhos, né? E a gente tem feito o que a gente queria chamar aqui a atenção: roteiros culturais. É uma outra ferramenta, é uma outra estratégia de a gente mostrar essa riqueza, né? Que são as pessoas, que são as histórias dessas pessoas. Além da paisagem, além dos objetos, além de várias outras coisas que nós temos pessoas. Essa é uma paisagem aqui típica da nossa região. Não sei se todos reconhecem onde que é isso. Aonde? Exatamente. Exatamente. Mas assim, muitas vezes a gente passa perto daí e não para ver o que tem aí, né? Pode tocar, por favor, Marquinhos. Então a gente tem feito esses roteiros para mostrar de onde que vem a comida. Porque nós comemos aqui. Balneário tem 2,5 milhões de pessoas por temporada. Balneário, Itapema, aquela região ali pertinho, 2,5 milhões. Eram 2 milhões até 2 anos atrás, agora já está na escala de 2,5 milhões. De onde que vem essa comida, pessoal? Nós também temos comida aqui. Não queremos dizer que nós temos que produzir toda a comida, seria até interessante, por uma questão de segurança e soberania. Mas tem pessoas que produzem aqui. Pode tocar, Marquinhos. Tem pessoas, né, que têm famílias, que têm um contato com a terra, que expõe, no caso o Zezinho, por exemplo, coloca o produto dele lá no ranchinho aqui da pracinha, né? Pode tocar. São agricultores, alguns deles produzem de forma ecológica, com muita dificuldade, né? Então isso é importante, a gente está mostrando, está conversando com eles, vendo as dificuldades, valorizando o produto deles sempre que a gente pode. E também pescadores, e aí são pescadores agricultores, né? Quem reconhece onde que é esse... Oi? Rancho do? Portinho. É isso mesmo. Eu não vi, desculpa. É o rancho do Vato e o do senhor Anastácio, né? Então, mas quantas milhares de pessoas vão para o Praia do Rosa e nunca pararam para conversar com os pescadores? Nunca pararam para observar eles, nunca pararam para escutar, ver o que eles fazem, como é que eles fazem. A maioria, eu acredito que dos turistas que vão para lá nem sabe que existe isso. Vê os ranchos ali, né? A maioria, né?
Então, nesse dia que a gente estava fazendo essa visita, eles tinham combinado de pescar, estava na época da anchova, tinham combinado de botar o barco para colher anchova, né? Mas tinham os visitantes, as baleias, tinham 4 ou 5 baleias no costão. Eles não botaram os barcos nesse dia, né? Respeitando as baleias ali que estavam muito pertinho e que também, claro, iam passar por cima das redes. Então, a anchova veio do Lédio, lá da Praia Vermelha, essa anchova que está aí, né? Mas eles começaram a contar as histórias das baleias, né? E fomos por costões, eles começaram a contar da época que eles matavam, que os pais matavam as baleias, como é que eles usavam as baleias, o óleo das baleias, como é que eles faziam uma série de coisas, e agora eles têm uma outra relação com as baleias. Eles têm que respeitar as baleias, evitar que as baleias passem por cima das redes, que muitas vezes eles botarem as redes no caminho delas, e assim por diante. Então, contando, é muito diferente eu observar uma baleia sem essa história do que observar com essa história. É uma coisa fantástica, uma experiência muito interessante. Pode tocar, Marquinhos. E a gente fica horas e horas e horas. Aí foi 2, 3 horas, uma visitação com, acho que tinha umas 20 pessoas de diversas partes do Brasil. E ficamos ouvindo essas histórias, né? E nesses banquinhos aí, que não tem assim, conforto quase nenhum. E quando acaba 2, 3 horas, você fala, nossa senhora, já acabou, né? Essa simplicidade, essa receptividade é um tesouro, é uma coisa muito importante que nós ainda temos, tá? Pode tocar. Então, e depois aí já é um outro roteiro internacional, né? No congresso, que teve gente de todos os lugares do mundo. Alguém falou aqui, eu acho que foi o Renato, né, pela apresentação, que realmente quando alguém vem, algum turista, um visitante vem e dá uma coisinha errada, né, fica marcado, né? A gente estava comentando hoje que essas pessoas estão mandando e-mail até hoje, e são pessoas que visitam a Toscana, a Emília-Romana, né, a França, a Espanha. Então, assim, eles nunca vão esquecer essa experiência. Eles falaram que poucas vezes no mundo eles conheceram uma canoa de um pau só, tiraram foto, ouviram a história do pescador, degustaram peixe pescado ali, né? Isso é uma coisa que marca muito também, né? Marca para sempre, e eles vão falar e vão multiplicar isso. Pode tocar, Marquinhos. Então, só rapidamente, alguns desses roteiros que nós temos procurado incentivar de forma ainda muito pontual, né? Então, esse é o Rancho do Senhor Anastácio, tem sido várias visitas aí tem mais um grupo de estrangeiros, né? Ele, com aquela simplicidade dele, né, conversa com todo mundo, desde prefeito, vice-prefeito, pesquisadora, né, gente do Slow Food, mestre, né, chefa, né, estudante, ele conversa e é uma experiência fantástica. Pode tocar, Marquinhos. O Alambique, né? Ali, por exemplo, nós temos uma pesquisadora, o Biluca mexendo na cauda, a Tereza Corsão, que é uma colega do Instituto Maniva, é uma chefe do Rio de Janeiro, que faz um trabalho fantástico, junto com a Rede Globo, de revitalização da cultura, da culinária local, né? Uma pesquisadora, Fernanda, que também trabalha com esse tipo de... O que a gente tem de material, de produtos, né, diferentes na culinária. O Fernando, né, o Fernando Lirico, né, ali embaixo, acho que o Marquinhos também estava aí, não estava, Marquinhos? Isso. Então, são momentos maravilhosos. A Mercedes, né, a colega nossa ali do Macacu, estava aí nessa foto também, né? E aqui a pesquisadora da França, Claire, com vários estrangeiros, né, que saíram maravilhados. Pode tocar. Né? Mais uma vez, uma outra visita no rancho do Biluca e da família, né? Toca. Nesses roteiros a gente tem oportunidade de parar em restaurantes e almoçar as comidas típicas aí, não tinha tainha, tinha anchova, tinha farofa, tinha, bom, enfim, né? Parar nas feirinhas ou nos pontos de artesanato e conversar com as artesãs, ver que tipo de trabalho, que tipo de produto eles estão produzindo, e com certeza eu acho que com o trabalho da Heloísa a gente vai ter um mundo aí para né, agregar a essa riqueza, né? Eu me lembro que teve cantoria de argentino, chileno nesse dia aí com o pessoal que estava cantando na feira, foi muito lindo, né? Pode tocar, Marquinhos. Aqui nós temos uma foto, uma visitação no Engenho da Ressacada, né, do Amauri, que está aqui também, né, Amauri? E com o Raquel mostrando também alguns produtos, né,
alguns barcos que ele tem confeccionado. Nós temos também ali uma mesa riquíssima, né, Mauri, que a sua família produz com todo carinho, né? A mandioca já foi um dos produtos chefes da nossa mesa, né? E nas suas diversos produtos e subprodutos, né? E hoje talvez não tenha, eu acho que não tem, infelizmente, esse status. Nós temos que realmente resgatar isso, botar isso na vitrine de novo, né? Pode tocar, Marquinhos. O outro ponto muito interessante, o Alambique também, que trabalha com cachaça orgânica lá em Paulo Lopes, né? E mais uma vez a Sinésia e o senhor Antônio nos brindaram com uma gastronomia fantástica nesse dia, né? Dona Sinésia está aí atrás, né? Se lembra desse dia? O pessoal comeu pouco, né? Até hoje eles nunca entenderam o camarão que é pescado com a pomboca, né? Os quitutes que você faz, eles nunca vão esquecer, vão querer voltar para cá mais vezes. Pode tocar, nós estamos terminando. O rancho do seu Hilário, que trabalha muito também essa questão, tem reforçado a questão das oficinas líticas, né? Tem aí alguns condutores ambientais que fazem parte do curso do IFSC, né? A Marta está aí, tem, né, o Jean e outros, né? Pode tocar. Aí são estudantes, né? O Macacu, né? Com o Maurílio, não sei se ele está aí hoje, ele tem estado, né? O pessoal do Fortunato sempre nos recebe com um carinho muito grande e conta histórias fantásticas, né, da história daquela região, né, como é que é a colonização, como é que eles estão produzindo hoje, né. A Lagoa das Capivaras é um dos nossos, né, vamos dizer, desafios aqui, não deixar ela morrer, né. Isso é uma coisa fantástica, é uma identidade. Infelizmente ela está pedindo socorro, né, e a gente está lá com um grupo de estudantes e professor Carlalho tentando fazer levantamentos para ver o que a gente pode fazer para melhorar, né, de reverter essa situação, né, pode tocar, Marquinhos. Uma pergunta: até quando que nós vamos ter esses receptivos culturais, essas famílias, essas pessoas maravilhosas ainda aqui para nos receberem? Acho que isso é uma coisa que a gente podia pensar aqui. Até quando? Aqui tem uma foto do Vato, filho do senhor Anastácio, que está no meio, e do Dudu, que é um neto, que é o filho do Vato. São 3 gerações, e lá embaixo o Dudu com a namorada. Os dois, o senhor Anastácio e o Vato, ainda vivem, ou principalmente têm as suas atividades ligadas à pesca. O Dudu já é diferente, assim como o Luiz Fernando que nós vimos hoje, né? Ele trabalha numa empresa de telefonia, né? Mas sempre que ele pode, ele está no rancho, né? Então, o desafio é esse, que, claro, são simulações, né? bem mais que... A ideia é que a gente valorize, por exemplo, as geleias do Macacu, né, os artesanatos com esse símbolo, né, são só apenas simulações, né, de forma de tags, né, de forma de pode tocar, camisetas, né, formas de cadernos, né, de todas as formas a gente consiga reforçar essa identidade, né, inclusive em outdoors, né? Por exemplo, nós estamos hoje em um dos 10 destinos da Santur, os Encantos do Sul, e queremos dizer que um dos Encantos do Sul é a Costa Catarina, que tem isso, que tem a pesca, que tem o carro de boi na lagoa lá de Ibirapuera, que tem mata, que tem gente, que tem história, que tem cultura, tá? Isso é um dos desafios que nós estamos trabalhando atualmente. Pode tocar. Criamos também uma associação, porque para você ter uma marca, você tem que ter, né, uma gestão dessa marca, né? A associação, então, foi criada em 3 de junho de 2013. Né? O presidente é o Amauri, né, Amauri? Estamos lutando agora para fazer o registro no INPE, né? Não está sendo fácil, é difícil, mas estamos avançando, né? Para que essa marca, então, possa agregar e marcar esse valor, né? Marcar, né? A todas essas riquezas, essas identidades que nós temos. Pode tocar. E para finalizar, nós temos alguns desafios, né? Assim, tem muito mais do que esses, né? Eu acho que uma das coisas interessantes desse fórum é a gente, depois de toda essa riqueza de apresentações, de possibilidades, de experiências, o que a gente vai fazer agora daqui para o próximo ano, daqui para a próxima temporada, né? O que a gente pode fazer aqui, nós aqui no território. Algumas das coisas que nós estamos percebendo é que nós temos que trabalhar esses empreendedores, esses tesouros, esses receptivos, né? E também fazer uma parceria, já estamos começando, né, com os condutores ambientais que o IFSC está
tá trabalhando. Já começamos, já fizemos uma primeira aproximação, acho que tem uma grande... Por quê? Para que esses condutores, que são principalmente jovens, né, ou pessoas já morando aqui, ou nasceram ou estão morando aqui, possam motivar, né, as pessoas a visitarem esses lugares e, além das trilhas, né, visitarem, conversarem com as pessoas, conversarem com essas, né, com essas famílias, né, contarem um pouco a história humana, né, cultural desses espaços, né? Então isso é um trabalho que está iniciando, que eu acho que tem. Nós temos que estruturar os roteiros hoje estão pontuais, assim, hoje tem um fórum aqui, tem 5, 10 pessoas, vamos fazer, ligamos lá para o... Né? Claro, isso tudo começa com o primeiro passo, mas ao mesmo tempo nós não podemos chegar e botar isso no YouTube, porque senão eles não vão dar conta. Então nós temos que nos preparar para tornar isso um produto turístico, como a gente aprendeu aqui em outras, né? Um produto turístico que tenha, né, que não afogue, inclusive, diminua essa identidade ou, né, desvirtualize essa identidade desses receptivos. Então esse é um outro grande desafio. E tem coisas desde estrutura física até outras coisas, né, envolvidas nisso, né? Por exemplo, temos que conversar com eles têm que nos dizer o tamanho, né, o espaço que eles querem, né, para receber, o que eles podem fazer sem avançarem demais e perderem sua característica. E tem muitos outros empreendimentos. Tem o registro e gestão da marca, tem a elaboração da segunda carta de identidades culturais, aquela primeira foi em forma de folder, né? A segunda vai ser em forma de livro, já está, vamos dizer, na fase final. Esse aqui é um livro que nós estamos seguindo o exemplo latino-americano, né? Trabalhado pelo Luiz, muito legal, vou dar esse livro também pelo Luísa, tá? Que tem também umas histórias aí de países latino-americanos que estão seguindo. É uma espécie de um cartão de visitas, um pouquinho mais, muito mais informativo do que só um folder, né? Que tem mais, e que tem uma durabilidade muito maior, obrigado, do que um jornal ou do que, né, uma notícia, né? Bom, pode tocar. E para finalizar, pessoal, uma coisa que eu acho muito importante é que nós comecemos aqui a partir desse fórum a trabalhar mais em conjunto. Porque é muito comum a gente ter em um mesmo espaço, né, ações paralelas e até divergentes, né? Eu me lembro que quando eu cheguei, eu sou agrônomo, a Juliane, né, me lembrou, né, eu cheguei para trabalhar em Lages uma vez e tinham 3 políticas diferentes para trabalhar com os produtores de leite do Planalto catarinense. Uma era a política do governo estadual, que apostava na vaca importada lá de 40 litros e tinha que ela ficava só produzia com ração. A outra era uma política de silo, a política do município, da extensão rural, que fazia milho, fazia um troca-troca de milho, fazia silagem, né, para uma vaca mista. E a outra era para as vacas mais, uma política de pastagem para as vacas mais rústicas, da pesquisa e do ensino da universidade. Cara, os produtores estavam loucos, né? Não tinha como eles... o que eu vou fazer agora? Um técnico vem aqui e me fala uma coisa, né? O outro vem aqui e me fala outra. Então a gente teve que reunir, passou muito tempo para chegar a uma conclusão que a gente tinha que ter um mínimo entendimento, né? Então vamos pegar um espaço para esse tipo de estratégia, um espaço para o outro. E aqui a gente tem que trabalhar junto, pessoal. Isso não é fácil, não, né? Sentar, né, acordar qual é o espaço de cada um, né, em prol de uma estratégia, porque nós todos estamos trabalhando no mesmo espaço ou no mesmo território. Pode tocar, Marquinhos, por favor. Eu acho que era isso, né? Já falei bastante, né? Eu queria deixar aqui tem o meu e-mail, né, embaixo, né? Qualquer coisa também a gente vai estar aqui até o final da noite de hoje. Essa mensagem é uma mensagem que o senhor Anastácio tem na porta do rancho dele, que é essa imagem que está aí à direita no sol, né? Com muita sabedoria o senhor Anastácio nos transmite, né, paz, né, e felicidade, né? E eu acho que esses momentos aqui do fórum estão sendo bastante estimuladores também, né? Agradeço então mais uma vez a todos vocês aqui a presença e estamos à disposição para conversar e continuar, né,